Olá, vamos começar mais uma aula da disciplina de controle de qualidade? Hoje nós vamos enfocar a RDC 31 de 2010, que trata sobre o estudo de bioequivalência farmacêutica. Nas aulas anteriores, nós vimos falando dos ensaios físicos de formas farmacêuticas sólidas, principalmente do ensaio de dissolução. E agora nós vamos aprofundar um pouco esse conteúdo do ponto de vista da legislação, como são realizados esses testes de bioequivalência farmacêutica, principalmente no cenário onde a gente tem medicamentos de referência, genérico e similares. Então nós vamos entender um pouco como são realizados esses estudos e quais são os critérios exigidos pela legislação brasileira para atender os requisitos do registro de medicamentos genéricos. Bem, na Resolução 31, que foi publicada em 11 de agosto de 2010, ela dispõe sobre a realização dos estudos de equivalência farmacêutica e do perfil de dissolução comparativo. Em alguns casos, né, a gente pode utilizar esse perfil de dissolução comparativo como uma informação importante para esses estudos de bioequivalência, para dar suporte aos estudos de bioequivalência farmacêutica. Então, essa resolução ela vai dispor sobre os requisitos para realizar esses ensaios de equivalência e de perfil de dissolução comparativo, que são normalmente atendidos pelos centros de equivalência farmacêutica e pelo patrocinador do estudo, que é o laboratório que pretende realizar esse estudo. Bem, o estudo de bioequivalência, né, ele deve ser realizado por um centro de equivalência farmacêutica devidamente habilitado pela Anvisa, com essa finalidade e previamente, né, a realização do estudo de biodisponibilidade, né, ou bioequivalência relativa, quando aplicável à forma farmacêutica. Então, para algumas formas farmacêuticas, é exigido o estudo de biodisponibilidade. E, além disso, né, esse estudo ele compara, né, simultaneamente, você vai ter o medicamento teste, que você, né, quer ali, você pleiteia o registro dele com medicamento genérico e o medicamento de referência, que é o medicamento, né, ou medicamento inovador ou medicamento que tenha passado por estudos de bioequivalência previamente. Obviamente com lotes dentro do prazo de validade. Bem, e aí no artigo 14 ele traz o seguinte, né, na ausência de um método de dissolução descrito em algum compêndio oficial reconhecido pela Anvisa, o fabricante, né, no caso o patrocinador do estudo, ele que será responsável em desenvolver esse método, né, e realizar um relatório de validação desse método de dissolução, utilizando, obviamente, os guias, né, nacionais e internacionais que demonstre que o método é discriminativo. Então, na aula anterior, nós falamos como é desenvolvido um método de dissolução. Então, se por acaso o fabricante ele pretende registrar como medicamento genérico um medicamento que não tenha informações, né, que não tenha monografia ou na farmacopeia brasileira ou em algum outro compêndio oficial reconhecido pela Anvisa, ele vai ter que desenvolver esse método de dissolução dentro daqueles parâmetros que nós falamos naquele guia, e aí tudo isso deve ter um relatório bem minucioso mostrando que o método que foi desenvolvido pelo laboratório é capaz de diferenciar um lote com um perfil, né, de dissolução adequado ou não, ou seja, o que a gente chama de método discriminativo, que nós já falamos na aula anterior. E aí esse relatório, ele tem que conter, no mínimo, algumas informações, como a gente já tinha falado, avaliação quantitativa da solubilidade da substância ativa, numa faixa do pH fisiológico, que compreende entre 1,2 a 6,8, considerando a temperatura corporal, né, de 37 graus, e aí você tem uma avaliação crescente de quantidades da substância ativa em volume fixo, né, normalmente estabelece aí em volumes de 250 ml em pelo menos 3 diferentes meios, pH 1.2, 4,5 e 6.8, né, que é aquilo que a gente já falou na aula anterior de atingir as condições SYNC, né, onde você tem o fármaco ali em até 250 ml 3 vezes o valor da dosagem máxima, tá? Então, se a dosagem máxima dele é de 20 miligramas, ele tem que ser solúvel, no caso, 20 vezes 3, 60 miligramas desse fármaco tem que ser solúvel em até 250 ml de meio, tá? Então,
essa demonstração que o meio... E a partir disso, desse estudo inicial, dessa triagem, desses pelo menos 3 meios diferentes, ele vai selecionar o meio mais adequado à substância ativa, né, e vai justificar isso no seu relatório e construir essas curvas de solução nessa faixa de pH fisiológico, considerando, né, também a temperatura de 37 graus Celsius. Esse relatório, né, além disso, ele tem que demonstrar qual foi o aparato utilizado, justificar porque utilizou o aparato, qual foi a rotação, se houve utilização de filtros, né, durante a coleta, e justificar e dizer que esses filtros, caso sejam utilizados, não interferem na análise quantitativa. Se utilizar âncora, também justificar quando foi utilizado âncora nesse ensaio, comprovar a necessidade de uso de tensoativos. Então, se usar tensoativo, tem que justificar o uso do tensoativo e mostrar, né, quantitativamente o valor de que foi escolhido, ou seja, se foi 80%, se foi 85%, ali, né, que é a quantidade da substância ativa dissolvida expressa, né, em porcentagem. E a justificativa da necessidade de método de deaeração, ou seja, de desgaseificação, se for necessário. Então, o estudo, né, esse estudo, ele é realizado, né, por um centro de equivalência farmacêutica devidamente habilitado pela Anvisa para essa finalidade, né, previamente ao estudo de biodisponibilidade. Então, antes de você partir para o estudo de biodisponibilidade, né, que é em seres humanos, o estudo in vivo, se realiza esse ensaio de perfil de solução comparativo in vitro. Por quê? Porque se aquele lote não for aprovado no ensaio de solução in vitro, não faz sentido fazer isso em vivo. Então, tudo começa pelo estudo de solução in vitro. Então, deve-se utilizar o mesmo método de solução empregado pelo estudo de bioequivalência quando aplicável, se for o método farmacopeico, e os mesmos lotes dos medicamentos testes e de referência. Então, você começa pelo ensaio in vitro e você seleciona o lote do medicamento de referência e do lote teste. Então, caso o medicamento teste seja aprovado no estudo de perfil de solução comparativo, esse mesmo lote é que deve ser avaliado in vivo e não um outro lote. E aí você tem, né, esses estudos realizados paralelamente do medicamento teste e do medicamento de referência ou um comparador, se você já tiver um outro lote ou um outro fabricante que tenha passado por estudos de biodisponibilidade. Bem, e aí a gente tem algumas diferenças, né, para depender da forma farmacêutica. Para formas farmacêuticas de liberação prolongada, a amostra representativa ali do perfil de solução, ele deve, né, ter a coleta ali em 1, 2 e 4 horas, né, como a gente vê aqui, coletou em 1 hora, coletou em 2, coletou em 4 horas e depois a cada 2 horas, tá? Então, que coletou na primeira hora, na segunda, tá? Na quarta e depois em 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, até o medicamento atingir o quê? Atingir acima do platô ali de 80% da substância ativa, ou quando o platô é alcançado. Então, aqui a gente vê que o platô ele foi alcançado em 12 horas. Então, aqui a gente tem, né, comparando 2 lotes, esse perfil de solução de liberação prolongada. Normalmente a gente coloca, né, a gente plota junto o medicamento de referência junto com o medicamento teste. E aí faz essa comparação, que a gente vai ver do ponto de vista quantitativo como é que se faz esses cálculos. Bem, para formas de liberação retardada, né, que a gente entende que essas formas de liberação elas devem resistir, por exemplo, ao estômago, né, que são as gastroresistentes, que tem ali o revestimento entérico, ele deve resistir ali 2 horas na etapa ácida, então, por exemplo, com ácido clorídrico, tá, durante 2 horas. Então, essa etapa ele não deve, né, liberar princípio ativo, e numa segunda etapa, aí sim se coloca o tampão que foi adequado, que foi desenvolvido para aquele medicamento, e aí você faz as medidas iniciais 15, 30, 45, 120 minutos, até que ele atinja o quê? Até que ele atinja os 80%, ou o platô seja alcançado. Então aqui a gente tem um exemplo, né, que é tirado lá do guia, essa figura. Aqui a gente tem a etapa ácida, né, que não deve acontecer liberação, e a etapa básica, né, começando aqui, a gente já conta a partir de 2 horas,
e aí a gente tem essas coletas até atingir esse platô. Bem, então no artigo 23, né, ele fala que a comparação dos perfis de solução é útil no caso que deseja, por exemplo, conhecer o comportamento de dois medicamentos antes de submetê-lo ao estudo de biodisponibilidade, muitas vezes com a finalidade de isenção das dosagens menores, né, desses estudos para alteração de pós-registro. Então vamos supor que um laboratório ele já tenha uma apresentação, na forma farmacêutica sólida com a dosagem maior, e aí ele pretende lançar uma dosagem mais baixa da mesma formulação, do mesmo medicamento. Então, ao invés dessa empresa ir lá e realizar um estudo de biodisponibilidade em seres humanos, ele tem a opção de fazer o estudo de perfil de solução comparativo com o seu próprio medicamento de dosagem mais alta, que já passou por um estudo em vivo, com a sua dosagem mais baixa, tá? Que aí você tem essa bioisenção, né, de dosagens mais baixas, né, se o fabricante decidir lançar aquela mesma versão, só que em dosagens menores. Então ele não necessita fazer um ensaio de bioequivalência utilizando seres humanos, e isso reduz consideravelmente o custo das pesquisas, tá? E aí nesse método valia, né, a curva, né, toda a comparação, né, dessas duas curvas, e você consegue registrar um medicamento com a dosagem mais baixa sem ter que fazer os estudos de bioequivalência. E aí normalmente se utiliza esse método, né, alguns modelos simples, que é o método de independente simples, onde é utilizado o F1, que nós chamamos de fator de diferença, e o F2, que é fator de semelhança. No caso da resolução, ela pede para a gente utilizar o fator de similaridade, tá? Que é esse F2 que ele é calculado. Aí eu vou mostrar a continha bonitinha, linda, né? A fórmula que se utiliza para se calcular esse fator 2. Então, o fator 2 corresponde à medida de semelhança entre porcentagens dissolvidas de ambos os perfis, do perfil do comparador com o teste. E aí, a gente, né, vê aqui, a gente tem essa fórmula, esse F2, né, não se assustem com a fórmula, tá? Então, a gente tem essa fórmula aqui do F2, e aí esse valor tem que dar acima de 50. Então, se ele der um valor acima de 50, eu posso, né, considerar satisfatória esse perfil de similaridade, ou seja, você vai fazer a curva do perfil de solução, né, em pelo menos 5 pontos, tá? Dos mesmos pontos que você coletar o comparador, você vai coletar o teste. Então, se eu coloquei 5 minutos no comparador, vou ter que coletar em 5 minutos no teste. 10, 10, 15, 15 e assim sucessivamente. Eu tenho que colocar condições idênticas para que eu possa fazer essa comparação. E aí nessa fórmula, esse Nzinho aqui, ele é o número de tempos de coleta considerado para fins do cálculo. Então vamos supor que você fez 6 pontos de coleta. Então você vai botar esse valor aqui, 6. E aí você vai ter o somatório, tá, dessa diferença ao quadrado, tá, desse RT, quem é esse RT? É o valor de percentagem dissolvida naquele determinado tempo do medicamento de referência ou comparador. Então vamos supor que em 10 minutos ele liberou 40%. Então eu vou botar 40. E esse TT vai ser a percentagem dissolvida do medicamento teste que você está avaliando naquele tempo. Então vamos supor que aqui ele liberou 35%. Então você vai ter 40, né? 40 menos 35, tá? Isso aqui vai ser o quê? 5. Mais, porque aqui a gente tem o quê? Nós temos um somatório, tá? E aí vamos supor que no tempo de 20 minutos, o de referência liberou 60%, né? E o que você testou liberou 50%. Então, aqui 60 menos 50 mais 10. E assim sucessivamente. Vamos supor que em 30 minutos, o de referência liberou 85% e o teste liberou 80%.
mais 5. Então, é o quê? É o somatório dessas diferenças entre o de referência, ou comparador, e o teste, tá? Então, esse somatório aqui, né, elevado ao quadrado, e aí você vai, né, colocar aqui toda, né, essa fórmula aqui, e chegar um valor. Esse valor aqui, ele tem que ser maior que 50. Se ele for menor que 50, aí você não tem um perfil de semelhança adequado, então você acaba não aprovando esse medicamento teste. Bem, então o fator de semelhança deve ser calculado, né, empregando exatamente as mesmas condições do medicamento teste e do medicamento de referência ou comparador. Por que, Angélica, a gente fala medicamento de referência ou comparador? O de referência a gente vai utilizar quando, por exemplo, eu não tenho ainda esse genérico no meu laboratório, não tenho nenhuma apresentação aprovada como genérico. Então, eu vou utilizar o de referência, tá? Que já passou por testes de biodisponibilidade. E o comparador? O comparador pode ser comigo mesmo, ou seja, eu já tenho esse genérico aprovado com uma dosagem de 50 miligramas. Então, eu quero agora aprovar para a dosagem de 25 miligramas. Então, o outro eu vou chamar o quê? Nesse caso que eu mesmo quero só acrescentar uma dosagem, eu posso pegar um que eu já provei, né, contra um de referência, que eu já fiz um ensaio em vivo, né, então você já tem que ter utilizado esse comparador, ele já tem que ser submetido ao ensaio em vivo. Então, ensaio em vivo prévio. Então, eu tenho que ter o meu comparador ou meu de referência, tem que ter passado pelo de biodisponibilidade, tá? E aí, aqui eu tenho que o meu medicamento teste. Meu medicamento teste ou vai ser a primeira vez que eu quero lançar um genérico, ou então eu já tenho aquele genérico, mas eu quero agora lançar uma dosagem menor. Então, a comparação dos perfis, né, deve seguir esses procedimentos. Ele vai utilizar 12 unidades do medicamento teste e 12 unidades do medicamento de referência ou comparador e fazer esse cálculo, né, esse F2, utilizando aquela equaçãozinha que a gente mostrou no slide anterior. Então, para que os dois tenham um perfil considerado semelhante, ele deve atender ao requisito, né? Os medicamentos teste e o de referência, né, o comparador, deve apresentar tipos de solução, o mesmo tipo de solução correspondente. Então, por exemplo, se o medicamento que eu estou testando é de solução média, onde a gente tem 85% do ativo liberado em 30 minutos, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho o de dissolução rápida. Então, aqui, a dissolução média, né, que eu vou comparar, para um classificado como dissolução rápida, o que eu classifico como dissolução rápida? 85% em 30 minutos, tá? Então, o medicamento teste também deve apresentar dissolução rápida. Então, eu tenho que pegar, né, comparar medicamentos com perfil de solução com velocidade parecida. Então, se eu tiver um de muito rápida, eu vou ter que comparar com outro de muito rápida. E assim sucessivamente. Então, para que dois perfis, né, aí o valor de semelhança ele deve estar compreendido entre 50 e 100, tá? Então, tem que estar nesse valor. Então, no mínimo 50, tá? Então, quanto maior esse fator de semelhança, mais semelhante, tá? Significa que os perfis são mais compatíveis e os tempos de coleta, obviamente, para as duas formulações tem que ser o mesmo, tá? Então, o número do ponto de coleta deve ser representativo do processo de solução até ele atingir o platô daquela curva, sendo obrigatória a quantificação de no mínimo 5 tempos, tá? Então, eu tenho que ter no mínimo 5 tempos de coleta para fazer esse perfil. E aí, para fins de cálculo, no mínimo, né, os 3 pontos, né, a fins de cálculo, você deve utilizar pelo menos 3 pontos, excluindo o ponto 0, né, que é onde você ainda não liberou, tá? Então, você faz pelo menos 5 coletas e escolhe, no mínimo, 3 pontos para colocar naquela fórmula, naquela equação. E aí, para fins de cálculo, né, inclui apenas o ponto da curva, onde, né, após ambos atingirem a média de 85%. Então, quando ele atinge 85%, eu tenho que pegar esse ponto, né? Esse ponto ele é imprescindível, tá? Então, para permitir, né, o uso dessas médias, os coeficientes de variações entre os pontos não pode exceder 20%, tá?
os primeiros pontos ali da curva, porque realmente o início da dissolução é onde pode ter maior variação de uma formulação para outra. Então vamos supor que eu tenha o ponto que eu coloquei em 5 minutos, liberou do medicamento de referência, liberou 20%, tá? E o medicamento teste apenas 5%, então aí eu tenho uma diferença muito grande, muito maior que 20%, de 20 para 5, né? Você tem aí 4 vezes mais a concentração, então nesse caso ele já não mostra adequado. E para os demais pontos, né, quando ele atinge ali o platô, eu posso ter uma variação máxima de 10%, né, entre os demais pontos. Então são considerados os primeiros pontos aqueles pontos onde você tem até 40% do total do que você planejou. Então você vai ter, né, que fazer todo esse planejamento com pelo menos 5 pontos de coleta, considerando os 2 primeiros pontos, né, de coleta ali. Ele pode, né, ter uma diferença entre eles, entre o de referência e o teste de até 20%, né, e os de mais alta, no máximo 10% ali de diferença. E aí, quando a gente tem substâncias, né, quando o ativo apresentar alta solubilidade e a formulação for de liberação imediata, né, apresentando, né, nesse caso, um perfil de solução muito rápida, o fator F, né, ele acaba perdendo o seu poder discriminativo. Então, nesses casos, onde eu utilizo substâncias de alta solubilidade de liberação imediata, acaba que o fator F não é necessário fazer esse cálculo. Então, nesses casos, eu devo comprovar a dissolução muito rápida, né, que se trata desse caso de dissolução muito rápida, por um gráfico, onde eu vou ter os pontos de coleta 5, 10, 15 e 30 minutos, com coeficiente de variação no ponto de 15 minutos, não podendo exceder 10%. Então, se eu estiver nesse caso de um medicamento de liberação muito rápida, eu não vou calcular o fator F, eu vou apenas observar se esse ponto aqui em 15 minutos não excede 10% de diferença, tá? Bem, na próxima aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a bioisenção.